Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre fração. Fração é uma parte da matemática que geralmente pessoas veem o resto da vida. Ela vai encaixar com a porcentagem e a gente vai descobrir mais ou menos como que a gente consegue elaborar, montar uma fração e o que significam as suas partes. Tudo bem? A gente vai começar a falar um pouquinho da fração sobre o seu contexto histórico. Tudo bem? O que acontece, pessoal? A fração, ela surgiu há muito tempo atrás com os egípcios, com a necessidade de marcar terras ao redor do Nilo. E o que acontece? O Nilo, ele é um rio muito famoso e ele tem uma extensão muito grande. Porém, em alguns momentos, acontece que ele inunda certas terras e aquela água, quando seca, ficava difícil de marcar. Aí tinham algumas pessoas, chamadas de agromensuradores, que mediam essas terras. Porém, quando o rio baixava, a terra não estava com a sua divisão inteira. Então, foi a necessidade de se criar a fração. Tudo bem? Agora a gente vai olhar um pouquinho no slide. Como é que é uma fração? Tudo bem? Essa fração é uma parte de um todo. O que significa isso? Que eu tenho algo inteiro que eu acabei dividindo. E isso surgindo a fração. E essa fração, ela é composta por um numerador e um denominador. Esse numerador é como se fossem as partes que eu estou dividindo esse inteiro, que é o meu denominador. Então, você pensa assim, ele está numerando a parte que está sendo dividida, que é o meu denominador. Esse denominador, para a gente pensar aí, pensa como se ele fosse algo forte. Ele domina isso aí. Então, é a parte inteira dessa fração. Tudo bem? Agora, a gente vai pensar aqui numa parte, no próximo slide. Vamos pensar na pizza. Quem nunca comeu uma pizza, né? Quando o pizzaiolo faz a nossa pizza, ela vem assim, em uma forma inteira. Tudo bem? Onde eu posso dizer que é 1 sobre 1, ou um inteiro, uma unidade. Aí, eu pedi para o pizzaiolo dividir a pizza em 2, porque eu e o meu pai, a gente come bastante. Então, o que aconteceu? Cada um vai ficar com metade da pizza. Então, eu tenho agora 1/2. E eu posso dividir essa pizza em 3 pedaços, em 4, em 5, em quantos pedaços eu quiser. Por quê? Toda fração, ela pode ser dividida em partes iguais, para que ela seja realmente uma fração. Outro detalhe importante é, eu preciso de números inteiros no meu numerador e no meu denominador. Sabe aquele número com vírgula? Não pode. Então, pessoal, só para a gente pensar mais um pouquinho na questão da fração, lembrando que fração vem do latim chamado fractus, e é o sinônimo de dividir, quebrar. Então, a gente originou nessa palavrinha de fração agora aqui no português. Agora, no nosso próximo slide, aqui alguns exemplos do que a gente estava falando no slide anterior, que eu poderia dividir a minha pizza em quintos, sextos, sétimos. Essas são as nomenclaturas que eu terei para a minha fração. Então, eu vou ter meio, 1 sobre 2. Aí eu vou ter 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, até o meu 10º, tudo bem? Depois, eu não vou falar 11º, não. Eu vou falar 11avos, 12avos, 13avos para denominar o meu denominador. Tudo bem? Muito cuidado, que sempre esse avos, sextos, sétimos serão o seu denominador. O numerador, a gente domina ele como, ou denomina como um número mesmo. Então, agora para o nosso próximo slide, a gente vai pensar no que a gente estava falando um pouquinho antes. Tudo bem? Então, aqui, ó, 1/2 é uma parte de uma unidade que foi dividida em 2 partes iguais. Então, o que acontece? Se eu tenho uma parte de 2, eu tenho a metade dela. Outro detalhe muito importante.
toda a fração vai virar uma porcentagem, ok? Isso a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Mas toda fração é uma porcentagem. Porcentagem do quê? Uma porcentagem de uma parte de algo. Então, vamos se dizer que aqui, ó, eu vou ter 50% da minha pizza. Mas olha que interessante. As nossas frações, apesar de poderem ter partes diferentes, ela pode significar a mesma coisa. E o que significa isso? Pense bem. Eu pedi para o pizzaiolo dividir a minha pizza em 2 partes. Agora, eu pedi para ele dividir em 4 partes. Porém, eu comi metade da minha pizza. Neste caso, foram divididas em 4 partes, porém eu comi 2 partes. Se eram 4 e eu comi 2, eu dividi também em 2. E aqui a gente pode observar que eu tenho metade. Se eu tenho a metade, significa que elas são frações equivalentes. E isso, pessoal, por quê? Se eu pegar aqui o meu 1 sobre 2 e o meu 2 sobre 4, eu teria a mesma porcentagem. Isso vocês vão aprender um pouquinho lá na frente, por quê? Observe. Esse não é o seu denominador? Então, sabe aquela chavinha que a gente estava acostumado a fazer? Então, esse 2 é quem vai ir dentro da minha chavinha, tá ok? Da minha divisão. E eu vou fazer o quê? Dividir 1 sobre 2. Mas, nossa, como que eu vou dividir 1 sobre 2? Não consigo? Consegue. A gente vai aprender com os números decimais. Aí, assim, você vai obter de 1 sobre 2, 0,5, que você vai aprender isso. E se eu pegar o 2 e dividir por 4, eu também vou ter o 0,5. Quando vocês estiverem encontrando números menores que estão fora da sua chave da divisão, uma dica é você lembrar da questão monetária. Por quê? Pensem vocês, se eu tenho R$1 e eu quero dividir entre 2 pessoas, cada um vai ficar com 50 centavos. É uma forma de você já começar a interagir com essas novas mensurações da matemática, esses novos números da matemática que você vai encontrar daqui para frente. Tudo bem? Aí agora, a gente vai falar um pouquinho no próximo slide sobre a questão... O próximo slide. A questão das comparações e ordenações de fração. Lembrando que quando eu tenho o numerador, o meu numerador, eu vou nominar ele como um número inteiro. Então, vamos aqui, ó, 2, tudo bem? A parte de baixo, eu tenho que lembrar da nomenclatura. Lembrando que de 3 até 10, eu vou falar terço, quarto, quinto, até 10º. Depois, a partir do 11, é o meu 11avos, 12avos. Porém, eu também posso falar 2 sobre 3, 3 sobre 5, 10 sobre 15, ou aqui, ó, 10 15avos. Não tem problema, fica a seu critério, as duas estão corretas. Agora, como que eu faço para comparar e ordenar uma fração? Bom, primeira coisa, eu tenho aqui 2/3 e eu tenho aqui 3/5. E eu quero saber qual que é maior. Mas como que eu vou olhar? Falei assim, eu vou olhar aqui, eu vou saber que o 3/5 é maior, porque aqui 2 sobre 3 é menor, um númerozinho. Mas olha que interessante. Quando você quer comparar uma fração, para saber qual que é maior que a outra, o que você deve fazer? Eu vou pegar o meu 2/3 e o meu 3/5 e vou ter que pensar com a minha cabeça qual o número que eu posso multiplicar que vai me obter um denominador igual. Porque só com um denominador igual que eu posso fazer essa comparação. Então, o que eu pensei? Eu não tinha o denominador 3,
e eu não tinha o denominador 5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pensar em um número que eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, que vai me obter um denominador igual nas duas frações. Aí, pessoal, não se apeguem, tá? Porque eu posso multiplicar um denominador e um numerador por um número inteiro aqui e outro número inteiro, como foi no nosso caso. Porque a intenção é você chegar no mesmo denominador para a gente comparar. E o que aconteceu aqui? Multipliquei 3 vezes 5 e multipliquei 5 vezes 3. Geralmente, quando eu tenho números primos aqui embaixo, que são aqueles numerozinhos que eu posso só dividir por um e por ele mesmo, eu vou obter, ó, o que eu fiz aqui, ó, multipliquei esse por 5 e multipliquei esse por 3, inverti. Porém, eu não posso esquecer que o meu numerador tem que ser multiplicado pelo mesmo que eu multipliquei o denominador. Senão vai dar errado no final a sua conta. Então, eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. Aí eu obtive uma fração que tem o mesmo denominador. Aí agora eu consigo fazer essa comparação para eu saber qual que é a fração maior ou a fração menor, dependendo do exercício. Então, olhem só. Então, lembra aquela fraçãozinha de 2/3 que nós estávamos achando que era menor? Olha o que aconteceu aqui. Nós descobrimos e comparamos as duas frações, 2/3 e 3/5, descobrimos que 10 sobre 15 e 9 sobre 15, ou 10 quinzeavos, 9 quinzeavos, a 10 quinzeavos é maior. Outro detalhe muito importante que bastante aluno tem dificuldade é nessa boquinha, nesse sinal aqui de maior ou menor. Sempre pensem assim, eu tenho um sinal e esse sinal, aonde a sua abertura for maior, significa que aquele lado é maior. Aonde a sua abertura está fechadinha, pequenininha, significa que é o lado menor. Então, sempre observe, o lado que está aberto é o lado maior da sua comparação. E o lado que está menorzinho, fechadinho, é o menor da sua comparação. E a fração, pessoal, é algo que vai acompanhar vocês por muito tempo. Pergunte para o seu pai, você vai saber. Se a gente tem uma fração de algo, você vai conseguir ter a parte de alguma coisa. E principalmente na questão de porcentagem. Porque a porcentagem é algo que a gente lida. Quando a gente vai numa loja com um desconto, a gente vai ter algo que pode ser no nosso salário, a gente pode ter algo que pode ser da nossa nota. E essa fração e essa porcentagem é a mesma coisa. É uma parte de um todo. A fração sempre vai ser isso. Não sei se você já ouviu falar naquele termo, uma fração de segundo, significa o quê? Que dentro daquele segundo, eu tenho alguns milésimos, centésimos de segundo, que são as partes desses segundos. Então, por isso que eu posso dizer uma fração de segundos. É uma partezinha que aconteceu naquele momento. Então, a fração é assim. A gente vai ter ela numa reta numérica e ela pode ser representada em forma de números diferentes ou números iguais. Toda vez que eu tenho um detalhe importante, toda vez que eu tenho um número igual em cima no meu numerador e embaixo no meu denominador, significa que aquilo ali é inteiro. Então, significa que eu estou tendo um total. E só para a gente finalizar, algo mais importante, só para a gente fixar o conteúdo, vamos pensar então, sempre quem está no meu denominador, na parte de baixo, significa que foram quantas vezes a gente dividiu aquele objeto, aquela coisa, aquela situação. A parte de cima do meu numerador significa a representação
daquelas partes. Então, nesse caso, é como se eu tivesse dividido a minha pizza em 3, porém eu comi 2 partes. Nesse caso, eu dividi a minha pizza em 5 e eu comi apenas 3 partes. E assim, pessoal, a gente vai começando a compreender um pouquinho o que é a fração. A fração, a gente vai aprender várias coisas, como a gente faz uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma potenciação, uma radiação, porque essas são as operações que a gente faz junto com a fração. Mas o mais importante é você fixar o conteúdo, você entender que aquele denominador é a parte que eu estou dividindo e aquele numerador é a representação daquele conjunto, daquela parte que eu estou querendo trabalhar. Então, fiquem atentos a isso. Muito cuidado na hora de você for fazer uma comparação, tudo bem? Para quê? Para que você encontre um número que vai formar um número igual lá na frente. Sempre pense em números primos, é uma dica muito importante. Se você não sabe o que é números primos, é a hora de você encontrar como chegar a um número primo, porque ele é muito importante. Fração, eu só posso ter denominadores, só posso igualar denominadores com números primos. Então, isso é uma parte muito importante para você aprender também. Então, se você não sabe e quer começar a aprender sobre fração, uma dica é você começar a entender o que são esses números primos. Outra parte importante da fração, para a gente não esquecer, é quem é o numerador e o denominador, que é quem vai estar mandando ali no meu exercício, na minha fração, na minha denominação, do que eu quero fazer lá na frente. Então, cuidado com alguns fatorizinhos. Fração é muito importante, vocês vão ver isso por muito e muito tempo, cada dia com uma dificuldadezinha a mais. Por isso é sempre muito importante. A base de tudo é o entendimento. Então, entenda bem o que são essas partes, o que representa, para você lá na frente não ter a dificuldade na hora de você fazer uma adição, uma subtração. Não é difícil, nada na vida é muito fácil. Demanda esforço e fração é algo muito importante na matemática. Vocês vão gostar da matéria, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E na próxima aula a gente vai aprender mais um pouquinho sobre frações, operações e a tal da porcentagem. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, boa aula para vocês. E que vocês fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam.